Que mais se pode dizer? Estaria eu anulando toda fonte de ajuda extra-bíblica, considerando-a inteiramente inútil? Não há ideias proveitosas para se adquirir das observações dos sociólogos e psicólogos? Não há princípios úteis para líderes eclesiásticos aprenderem dos peritos em administração secular? Não há técnica que os pastores possam legitimamente aplicar a partir das observações empíricas de um especialista sobre o crescimento da igreja? Não há nada a se aprender fora da Bíblia que possa ser útil à igreja? Útil, talvez. Necessário? Não. Se forem necessários, estão na Escritura. De outro modo, Deus nos haveria deixado em falta do que precisamos, e isso seria inimaginável. A sabedoria humana ocasionalmente coincide com a verdade. Até um relógio parado estará certo 2 vezes por dia, mas isso é um desempenho pobre se comparado à Escritura, que é verdadeira em todas as suas declarações e suficiente para a vida e o crescimento da Igreja. Certamente não há nada errado em um pastor ler livros seculares sobre relacionamentos ou administração e implementar uma sugestão útil que porventura encontre ali. Mas, se ele está estudando tais coisas porque pensa poder encontrar algum grande e indispensável segredo não revelado na Escritura sobre como curar os males da alma ou como lidar com uma igreja, então ele tem uma visão reduzida da suficiência da Bíblia. Se baseia seu trabalho nas sugestões seculares, provavelmente inventará um sistema de evangelismo, aconselhamento ou liderança eclesiástica que não é bíblico. De igual maneira, um pastor pode legitimamente estudar oratória para aperfeiçoar suas habilidades de pregação, ou um músico da igreja pode estudar técnicas para cantar mais expressivamente. Os crentes envolvidos no ministério da igreja podem colher ajudas úteis deste tipo de aprendizado. Mas pensar que técnicas melhores podem acrescentar qualquer grama de poder à mensagem bíblica é ter uma compreensão inadequada da suficiência da palavra de Deus. Eu conheci um homem que deixou a igreja onde ele era ministro de música a fim de entrar para o show business. Ele me disse: aprendi uma coisa. Você não pode simplesmente ir lá e pregar o evangelho para as pessoas. Você precisa de uma plataforma. Você precisa ter o respeito das pessoas. Se me tornar famoso e usar meu status como artista para pregar o evangelho às pessoas, imagina como seria poderosa a mensagem. Minha resposta foi que a mensagem não poderia ser mais poderosa do que já é, e o poder de alguém, ao apresentá-la, nada tem a ver com ser célebre. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. O que estava dizendo este futuro superstar? Ele crê que o pobre Evangelho vai cocheando até lhe darmos credibilidade? E isto nós o fazemos por intermédio da fama e não da virtude, por intermédio da técnica e não no poder do Espírito de Deus? Como a igreja primitiva funcionou sem a perícia que temos hoje? Entretanto, aqueles cristãos viraram o mundo de cabeça para baixo, Atos 17,6, e o fizeram sem qualquer testemunho de celebridades, sem teorias modernas de administração, sem psicoterapia, sem meios de comunicação de massa e sem a maioria dos meios que as igrejas contemporâneas parecem considerar essenciais. Tudo o que tinham era a palavra de Deus e o poder do Espírito, mas sabiam que isso era suficiente. Como é que a pobre, humilde, devota igreja, por trás da cortina de ferro durante todos estes séculos, permaneceu tão poderosa sem as estratégias de marketing do Ocidente? Eu temo que no mundo ocidental, igrejas e líderes cristãos que com determinação se apegam à suficiência da Bíblia estejam se tornando coisa do passado. J. I. Packer viu essa tendência anos atrás e escreveu: o observador externo nos vê a cambalear de truque em truque, de façanha em façanha, como bêbados numa cerração, sem saber onde estamos ou que caminho deveríamos tomar. A pregação está nebulosa, as mentes estão desorientadas, os corações aflitos, as dúvidas esgotam as forças, a incerteza paralisa a ação. Nos falta certeza, diferentemente dos cristãos primitivos, os quais em 3 séculos ganharam o mundo de Roma e dos crentes posteriores a eles, que foram pioneiros da reforma,
do despertamento puritano, do avivamento evangélico e do grande movimento missionário do último século. A Igreja carece de certeza porque adotou uma visão imprópria quanto à Escritura. Evidentemente, muitos cristãos não mais creem que a Bíblia é o guia todo suficiente da vida e conduta da Igreja.